Então, nós começamos, e eu comecei falando sobre fiel, por isso essa música, fidelidade de Deus. Ser fiel a Deus. Porque satisfação, realização, verdadeiro sucesso vem de Deus. Tanto Eclesiastes como Provérbios falam algumas coisas sobre isso. E há um versículo em Eclesiastes 5,19, que diz assim, preste atenção, e não é essa pregação, isso é a introdução. Quando Deus concede bens, concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, veja bem, ele dá bens, ele dá riquezas, mas tem algo que ele faz mais. Capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, e a ser feliz em seu trabalho, ele diz, isso é um presente de Deus. Então, tem muita gente que vai conseguir coisas até sem Deus, e tem mesmo, você tem o exemplo de muita gente na palavra de Deus, na Bíblia, que cita que pessoas foram ricas demais, que não tinham onde colocar tantas coisas, imaginando que isso é o que mais se busca, e ele diz assim, mas há um problema muito sério, que desfrutar dessas coisas, ser feliz com aquilo que você tem, entender a vida e as coisas que aconteceram na vida, isso é um presente de Deus, não somente os bens, mas desfrutar deles. E eu estava falando hoje, como é difícil a vida de hoje. Nós estamos acreditando que é correr, trabalhar, que é ganhar, que é fazer tantas coisas e dar a escola mais cara para os nossos filhos, e nós estamos parando de desfrutar, nós não estamos conseguindo desfrutar da vida. A gente precisa desacelerar a vida, gente. Tem aquele tempo que você vai sentar agora para olhar um para o outro, conversar, brincar, sorrir, ter seus jogos, brincar entre pessoas, coisas que não se faz mais. Vai lá, pega o seu dominó, pega o seu uno, pega não sei o quê. A gente precisa dessas coisas, né? Ao comer, sentar à mesa, curtir. Por quê? Nós nos perdemos. O desfrutar vem de Deus. Por isso a gente precisa ir para a palavra, dizer um presente de Deus. E é isso que eu queria reforçar com você nesse início de ano. Como a gente precisa da fidelidade a Deus, entender a vida do ponto de vista de Deus. E o texto de hoje é João 15:8, que eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, leia comigo. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podem ou não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. E o pior é o seguinte, quando fala de uva, Jesus está falando da videira, todas as demais madeiras, quando elas secam, você pode fazer alguma coisa. Por exemplo, com madeira seca nós fizemos esses bancos aqui. Mas com o ramo seco da uva só serve para ser queimado, é quase como uma bucha, uma palha. Não serve, ele diz, não serve para mais nada. Ou você tem a minha vida e frutifica, ou, ele diz, só serve para ser jogado fora. Não dá para produzir mais nada. Jesus está dizendo assim, só através da minha vida. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, e seca, e tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, vamos lá? E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Pede ao Senhor, me dá uma atitude de ouvinte e aprendiz do Senhor nesse momento. Fala isso. Espírito Santo, abre o meu entendimento, o meu coração, para entender essa palavra e saber que é o Senhor falando comigo nesse tempo. Amém? E aí vamos deixar que Ele nos ensine. Permanecer aqui nesses 8 versículos está repetido por 8 vezes. Quase que uma vez por cada versículo. Né? Não está, mas representa cada. São 8 vezes. O que significa para a gente entender?
No grego clássico, na linguagem religiosa, porque tem vários contextos, mas na linguagem religiosa, era empregado para os deuses, para a mente e ideias. Porque estava falando de coisas que têm existência contínua. Deuses existiam e continuavam existindo, e mente e ideias também. Ele está falando nesse sentido. No nosso dicionário português, o Royce, ele tem o sentido de continuar. Permanecer é continuar sendo, é prosseguir existindo, é conservar-se, é ficar. Então Jesus fala, ele está dizendo de estar em mim. Jesus fala de permanecer em mim. Então a minha definição para você acompanhar nesta manhã é comunhão e relacionamento contínuos com Jesus. Isso é permanecer. É viver continuamente ligado a Jesus. Quando ele está dizendo permaneça em Jesus e viva totalmente conectado e continuamente nele. No domingo passado nós aprendemos como é continuidade. O que é que nós precisamos fazer para prosperar em tudo? Vamos relembrar rapidamente. Diz assim que é preciso escolher muito bem quem serão os seus parceiros. E aqui estava falando exatamente de permanecer em Deus. Onde é que você vai plantar a sua vida? Quem são as pessoas que serão os seus conselheiros? As pessoas que você escolher, ou os conselhos que você escolher, o estilo de vida que você escolher, precisa ser com pessoas que acrescentam a sua vida, não diminuem você, não te afastam de Deus, mas te aproximam. O segundo foi de desenvolver. Tudo que você colocar as mãos para prosperar, precisa desenvolver um desejo profundo por Deus. Eu falei, crie um sistema de irrigação para a sua vida espiritual. Em outras palavras, plante a sua vida perto de uma fonte. Nesse caso, leve a fonte até o lugar onde você está, que é Deus. E aí então você vai ver uma vida produtiva. E por último, no texto que nós aprendemos, que era o Salmo 1, diz que você precisa obter a aprovação de Deus em tudo. Obter antes, em tudo que você faz. Agora, eu queria saber, você refletiu sobre isso? Porque uma coisa que você e eu precisamos pensar é o seguinte: não passe o ano desejando, você não vai chegar a lugar nenhum. Para o seu desejo vir transformar em alguma coisa, você precisa pensar pelo menos num passo prático. Pode pegar a coisa mais simples. Por isso que eu disse, é sério, que mudanças você fez com base nessa palavra do domingo passado? Na palavra de hoje, que mudanças? O que você vai fazer? Pensa na coisa mais simples possível que você vai fazer na sua vida, pensando nessa intimidade, pensando que você quer ter a bênção de Deus, que você quer aproveitar tudo aquilo que Ele tem para você. A gente continua aprendendo hoje como é que deve agir uma pessoa que deseja ver os seus planos aprovados. Bem, eu tenho planos, eu quero a bênção de Deus, eu quero ter certeza que Deus está comigo. O que eu preciso fazer? Nesse texto, então, primeiro, é uma pessoa que entende que permanecer é uma condição vital. Vamos falar juntos? Permanecer. E esse permanecer aqui está falando do quê? De permanência em Jesus. Permaneçam em mim. Nós já entendemos que é uma ligação contínua com Jesus, é um relacionamento contínuo. Ele está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, vai ter contato com a vida, e eu permanecer nele, ele diz assim, você vai ter uma vida produtiva. Você vai extrair o melhor da vida. Porque ele diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, deixa-me falar de dois tipos de consciência aqui. Primeiro, você precisa ter a consciência de incapacidade. Eu não posso. O problema é que nós não vemos isso, e Jesus tem que fazer isso, pegar uma árvore e dizer assim, quebra o galho dela. Você é distante de mim, você levando a sua vida. Não é vir à igreja uma vez, gente, não é disso que está falando, você vai entender aqui. Está falando de um relacionamento contínuo com Jesus. Quando você deixa de ter um relacionamento contínuo com Jesus, você é um galho quebrado, sem a participação dessa vida, da seiva da vida. Ele falou, você é incapaz, você não pode. Então não tente levar a sua vida, não importa a área, não importa o que você planejar nesse ano, não leve sem estar ligado. Você é incapaz, você não pode, como o texto diz, você pode até conseguir coisas, mas você não vai aproveitar das coisas. Sem Jesus nós não podemos. E ele usa exatamente uma árvore. Você vê árvores, chove, quebra o galho, pode deixar ali na calçada, você vai ver, ela está secando logo, logo. Se alguém não tirar, não tem jeito. E quanta gente, de quantas vidas espirituais vivendo assim como galhos quebrados. Mas o que me chama a atenção, que não é só estar ligado a Jesus,
Não basta só estar ligado a Jesus. É preciso ser um relacionamento que tem potencial de produtividade. É interessante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de desbrota. De galhos que são cortados e galhos que é feita uma desbrota para ele produzir mais. Então aqui a consciência de incapacidade, de que sem Jesus, primeiramente, eu não posso, eu sou incapaz, e a consciência de crescimento, de desenvolvimento, de produtividade. Ele diz assim, todo ramo que estando em mim, está ligado, mas que não tem consciência de produtividade. Não, eu já tenho Jesus, está tudo bem, estou feliz, nossa, estou salvo. Eu até ajudo lá um pouquinho. É essa a ideia. Isso é um viver irresponsável. Ele diz assim, todo que está ligado e não tem esse senso de produtividade na sua vida, entende? Então, não podemos brincar. É mais do que estar ligado, é permanência com responsabilidade. Eu permaneço em Jesus com responsabilidade, com senso de missão, de vocação. Eu fui chamado. Por que Jesus te escolheu? Jesus escolheu você e a mim porque Ele quer que eu e você, no dia a dia, a gente viva totalmente comprometido com Ele, em que a gente seja sal e luz para um mundo perdido. Esse é o senso de missão. Foi para isso que Ele me chamou, uma vida produtiva. Não há separação entre a vida material e vida espiritual. Tudo é a vida que Deus te deu. E os recursos que nós temos e tudo que Ele nos dá, as habilidades, capacidades, é porque Ele quer que a gente seja sal e luz para o mundo. Que diferença haveria na vida das pessoas se eu e você fôssemos tão comprometidos, tivesse esse senso de missão, estou ligado a Jesus, estou ligado, eu tenho uma vocação, e a vocação é ser uma bênção, e ser produtivo, é minha vida fazer, criar impacto na vida de outras pessoas. Quando nós não entendemos isso, há dois textos que chamam a atenção para essa verdade. 2 Pedro 1,10 diz assim, portanto, meus irmãos, empenhem ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês. Eu fui eleito, eu fui chamado, sou batizado. Eu falei, empenhe-se. Empregue todo o seu esforço e dedicação para consolidar isto. Pois se agirem desta forma, jamais vocês vão tropeçar. Quando eu não entendo o senso de chamado e de ligação com Jesus, e eu não entendo, não tenho essa consciência de responsabilidade com o meu chamado, então ele diz assim, eu posso construir algo. Minha vida é construir, apesar de estar ligado em Jesus, um relacionamento de qualquer maneira, e que vai ser um relacionamento frágil e que não vão suportar. Ele falou, vai tropeçar, vai cair. Filipenses 2,12 ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu gostaria muito de dizer que você está salvo, mas eu preciso dizer para você que começou um processo. Começou um processo. E Jesus está dizendo assim, veja o que você faz todos os dias na sua vida, para você continuar esse processo, deixar Jesus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida, até chegar ao ponto, naquele dia, então, que Jesus vai nos transformar completamente, porque nós somos fiéis a Ele cada dia, todos os dias, em todas as coisas. Eu estava pensando aqui num exemplo disso, o que me vem à mente. Um pai rico, vamos pensar nesse processo de desenvolvimento, de responsabilidade. Um pai rico, com muitas propriedades, chega e diz assim, filho, o pai resolveu que vai te dar uma das fazendas. E essa fazenda você vai fazer o seguinte, já plantamos, toda a equipe do pai já plantou milho, né? Vai nascer, vai germinar. E você então tem, a fazenda é sua, você tem todos os recursos, tudo que você precisar. A Bíblia diz isso. Tudo que você precisar está nas suas mãos. Então está com você. O que você tem que fazer? A sua responsabilidade você vai cultivar isso que eu estou te dando. Então você vai ter ervas daninhas, você cuida das ervas daninhas, não deixa crescer as ervas daninhas. Então você vai capinar, vai ter que fazer tudo que for necessário. Você vai adubar, você vai proteger, você vai fazer até o ponto de desenvolver bem isso que eu te dei e chegar ao ponto de você colher aquilo que é o resultado de todo o seu trabalho. Esse é o seu papel. Agora, tem uma coisa, filho, se você não levar isso a sério, eu espero que você faça isso. E você desenvolva o que eu dei nas suas mãos. É tudo que você precisa. Só que se você não fizer isso, lembra que ele diz, eu vou podar? Ele diz assim, eu vou tirar e vou dar para a mão de um outro. É assim que funciona. Que sabe fazer bem e usa bem. Então, veja o que você vai fazer com o que eu dei nas suas mãos. Assim se dá com a nossa vida espiritual. Tudo que Jesus tinha que fazer por mim e por você, Ele fez.
Ele morreu na cruz, ele deu nova vida. E diz, todos os recursos, 1 Pedro está dizendo, todos os recursos necessários para vivermos uma vida de vitória está nele. Agora ele está dizendo, veja como você vai desenvolver isso que eu dei nas suas mãos. Então esforça, dá o melhor. Não é para conseguir a salvação é sua. É para desenvolver, é para manter. É para aquele dia quando ele voltar, você está de pé diante de Jesus. E dizer, e ouvir dele, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem bendito meu Pai, entra para o reino da tua herança. Você fez bem, você entende? Nós precisamos empenhar então, em consolidar o nosso chamado e eleição. Então deixa eu dizer como é que você faz isso na prática. Como é que nós mantemos, a gente está falando de permanecer, de comunhão e relacionamentos contínuos com Jesus para consolidar o nosso chamado. Então, pela palavra. Ele diz assim, pela palavra vocês já estão limpos. A palavra é viva, é a palavra de Deus, é isso que você está ouvindo nesta manhã. Abra o seu coração está resistente, você não tem fome, você está doente espiritual. Não importa que uma criança venha aqui falar, não é essa a questão. Pode vir uma criança e falar, e você ouvir a palavra de Deus, ela vai tocar profundamente o seu coração. É a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é disso que estamos dizendo. É a palavra. Oração, jejum, através da igreja, cultos, santa ceia. Jesus diz, quem faz permanece em mim, né? Relacionamento com os irmãos, mas deixa eu dizer, irmãos que promovam a sua vida. Tem gente que é irmão da igreja, mas não promove a sua vida. Cuide com isso. Lamento, eu não estou falando de ninguém aqui, não apontando ninguém. Estou dizendo para você ficar esperto. Entende? Envolva-se em relacionamento na igreja de pessoas que vão fazer você vão tornar o seu casamento melhor, seu relacionamento melhor, sua família melhor, sua vida com Deus melhor, e você seja essa pessoa assim que faz isso. Também nós podemos fazer isso através de serviços, o exercício dos dons que Ele nos deu, pela obediência à palavra, pelo comprometimento com Ele. São as formas que você e eu podemos consolidar a nossa fé. Então não pense assim, eu sou salvo, o pastor me batizou, Jesus me comprou, agora ele prega, ele ora, eu vou lá assistir, vamos ver o que Deus faz. Sua fazenda, o milho não vai, a erva daninha vai crescer, vai matar esse milho, e você não vai ter produtividade. E eu te ajudo aqui, mas você precisa ter um compromisso pessoal com Deus. Então é preciso uma consciência de necessidade vital. É vital a comunhão e o relacionamento contínuos com Jesus, se você quer viver essa vida abundante que Ele tem para você. Amém? Então essa permanência é vital. Segundo, uma pessoa que deseja ver os planos aprovados é aquela que entende que permanecer, vamos falar juntos? Permanecer abre as portas. Permanecer em Jesus abre as portas. Abre não, escancara as portas. Mas olha, eu queria que você soubesse que na Bíblia você vai ler, vai ver de portas que foram fechadas pelo povo de Deus. O povo de Israel tinha promessa de Deus. Eram filhos de Abraão. Deus prometeu a Abraão, por 400 anos vocês vão ficar escravos, mas eu vou libertar vocês com mão forte e vou levar você, né, Abraão, para essa terra aqui que eu já pedi para você anda por todos os cantos dela. Cada lugar que você for, tudo isso aqui é seu. E ele andou por tudo aqui antes, muito antes. Quando não tinha nenhum filho, ele disse, tudo isso será seu. Era a promessa de Deus. E ele fez. Aí você viu, liberta com aqueles 10 milagres, tira todo aquele povo. Mais de 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres. Então a gente faz a conta de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Passa pelo mar, alimenta todos os dias por 40 anos, água, comida, né? Saúde, não faltou nada, roupas. E mesmo assim, 598 mil pessoas daqueles adultos não entraram. Eles fecharam as portas. Quando eles chegaram bem próximo de entrar, eles resolveram e mostraram a sua falta de fé, falta de fidelidade, comprometimento com Deus. E quando eles estavam para entrar na terra, depois de um grande período, eles reclamam e eu queria voltar para o Egito, lá é o meu lugar. Quando estava para entrar na terra prometida, aquele lugar que você lembra, a gente tem hoje um cacho de uva aqui, né? Representando, imagina, 2 pessoas carregando aqui, olha o tamanho do que era. E Deus, é isso que vocês querem, eu vou atender, cuidado, porque Deus pode atender a sua oração, é sério isso. Eles reclamaram.
E Deus diz, então, ok, vou levar vocês de volta para o Egito. E eles ficaram 40 anos rodando de volta para o Egito, ali dentro do deserto, e morreram todos. Eles fecharam as portas para a bênção de Deus. Mas esse nunca foi o desejo de Deus. Esse não é o projeto de Deus para mim e você. Deus tem portas abertas. Ele diz, eu sei que planos eu tenho. Antes da fundação do mundo eu já fiz. Minha sobrinha está grávida, ainda não sabe se é menino ou menina, né? Está nessa. E a semana passada eles estavam na casa do meu filho, Micael, e eu olhei para ela e disse assim, sabe, o que é maravilhoso, além de tudo aqui, é que no Salmo 139, Deus diz assim, que já conhece essa criança que está aí no seu ventre. Ele diz assim, quando você não tinha nenhuma forma, nenhum osso formado, você era informe ainda. Nada tinha sido, nem ossos e músculos entretecidos. Ele falou assim, eu já conheci, eu já escrevi, já determinei todos os seus dias. Para que Deus fez isso? E não importa como a pessoa nasceu, não importa, nasceu. Já é um vencedor, um campeão entre milhões. É uma bênção. E ele diz assim, eu já vi, eu já sonhei com cada dia da sua vida. Então é isso que ele diz, ele quer o melhor, ele não queria isso, ele não quis fechar portas. Mas Deus também não é irresponsável. Veja o versículo 7, se vocês permanecerem, não está lá, tá? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. O problema é que nós vivemos o tempo da irresponsabilidade. Nós tornamos Deus um servo da gente, em que a gente faz algumas coisas para conseguir coisas de Deus. Nós não merecemos nada. E Deus também não precisa. Parece que até Deus precisa de mim. Eu vou fazer isso, Deus, mas você vai fazer dessa forma, porque é o seguinte, Deus não precisa de mim, de você, lá está tudo bem, está tudo perfeito no céu. Na verdade, nós somos um problema para Ele, né? Nós somos um problema sério para Ele. Mas Ele nos ama, não precisa da gente, nós precisamos dele. Precisamos viver essa vida de intimidade. Ele diz assim, se você realmente quer que eu ouça você, a gente precisa ser amigo. Você precisa ter compromisso comigo, fazer uma aliança comigo, senão eu não te atendo. E esse é o problema que muitas pessoas estão querendo. Deus, hoje eu estou precisando fazer um negócio, será que o senhor pode me ajudar? Pastor, o senhor pode orar? Claro que posso. E vamos orar, nós estamos aí para isso. Mas nunca esqueça, se você não estiver vivendo uma vida de obediência, as portas estão fechadas. Tem um texto na Bíblia que diz assim, veja como você trata a sua esposa, para que as suas orações não sejam interrompidas. E Deus disse que não recebia mais oferta em Malaquias, porque você foi infiel com a sua mulher. Olha só, coisas que você não imagina. Deus está dizendo, cuida, eu levo a sério. Eu não sou um Deus que você pede, toma, eu não sou assim. Tudo que eu fizer tem um propósito maravilhoso na sua vida, mas eu atendo aqueles que estão num relacionamento comigo. Aí tem portas abertas, escancaradas. A oração que Jesus atende é essa. É a oração que tem intimidade, que tem compromisso com Ele. Então, quando Jesus e as suas palavras permeiam todo o nosso ser, preenche toda a nossa vida, o que é? O que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos. Então, tudo isso. Então, nesse momento aí acontece a verdadeira oração. Nesse momento, que todo o meu ser está ligado, está íntimo de Deus. Jesus, quando foi entrar no mundo, ele disse assim, Pai, sacrifícios e holocaustos não quisestes. Lembra que tinha um sistema de sacrifícios e holocaustos para agradar a Deus. Deus falou para esses homens lá do deserto, falou assim, por muitos anos, pelos 40 anos, vocês ofereceram sacrifícios e holocaustos. Vocês estavam dobrados lá. Todo mundo achava que você estava me servindo, mas o seu coração estava em outro lugar, em outros deuses. Ele chega a dizer assim, eu já não aguento mais quando vocês vêm na minha presença. Já imaginou Deus cansado de você? Não, de novo não, você não. Por quê?
E a gente pensa, não, Deus, pelo amor de Deus, Deus está assim, não, venha. Né? Deus, pelo amor de Deus, vem. Vem aqui na minha presença, se você não vir hoje, o céu vai ficar empolvorosa. Não, o problema é comigo e você. Então Jesus disse, sacrifício de holocausto, o Senhor já está cansado disso, o Senhor não quer. Qual é a verdadeira oração e adoração de Deus? Falou, então estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Então agora não é uma coisa externa, não é algo que eu ofereço, é a minha vida toda que eu coloco no altar, minha vida de obediência, minha vida que agora pertence a Deus. Esse é o sacrifício, onde há obediência. Quando Jesus e a palavra dele enchem o nosso coração, completamente a nossa vida, então essa é a oração, que ele ouve, que ele responde. Quando nós estamos conectados assim, nós estamos prontos. Eu vou falar de duas coisas, pedir certo e ser atendido. E eu queria te explicar por que pedir certo. Porque a Bíblia diz assim, vocês não têm porque primeiro não pedem. Vocês não pedem. São duas coisas. Falou, vocês não têm porque não pedem. Se pedisse, eu daria. Mas ele diz, também não tem porque vocês não pedem certo. Vocês não são atendidos porque não sabem pedir. Porque quando pedem, vocês estão pedindo para os seus deleites. É um pedido egoísta. Senhor, mata essa mulher logo. Se a única coisa que faz é separar, é só a morte que nos separa. Leva ela, Senhor, para a glória. Não é assim? Ou leva esse marido, talvez é mais. Imagina se Jesus ouve isso. Vocês riram, né? Tem alguém fazendo essa oração aqui. Não pode ser desse jeito. Vocês pedem para os seus deleites, para o seu egoísmo, para atender você. E não é isso. A intimidade, e quando Jesus fala assim, eu vou fazer tudo que vocês me pedirem, para mim a intimidade de Jesus vai proteger da gente fazer um pedido errado. Amém? Então por isso, amém, irmão? Você entendeu isso? Mas por que Jesus se compromete assim? Pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. Por causa das duas coisas anteriores. Você permanece em mim e permanece na minha palavra. É impossível eu pedir uma coisa errada. Mas é interessante, mesmo assim que eu faça isso, diz que o Espírito Santo, diz que quando eu não sei orar, ele ora como convém, ele fala com Deus, ele entende o coração de Deus. E ainda faz o pedido certo para mim e para você. Mas esse texto está dizendo assim, que através da sua intimidade com Deus, nada vai ser impossível na sua vida. E eu acho isso sério. E eu tenho pedido muito a Deus, Deus, faz essa igreja, cada membro, começar a ver os milagres que o Senhor tem. Jesus nos disse, esses sinais seguirão. Amém? Seguirão os que crerem. Então creia. Qual é o milagre que você está precisando que Jesus faça? Eu sei o meu. Eu preciso da cura da minha esposa. Todos os dias. Só vou parar a hora que ele disser assim, para de orar. Tudo bem, ele não falou ainda. Então continuo. E creio, eu quero ver isso aqui acontecendo, a gente dar esse testemunho. Que Jesus mudou toda a história. Esse é o meu. E é assim que eu estou. Eu fiz tudo que posso. Orei também, mas Deus está dizendo, milagre. Agora eu estou pedindo assim, especificamente, eu quero um milagre. Qual é o milagre que você precisa? Ele está dizendo, seguirão. Nada será impossível na vida de intimidade, na vida de ligação. Quem permanece, e o que é mais interessante, quem permanece ligado a Jesus, tem duas coisas especiais demais à sua disposição quando fala de oração. Ele diz assim, você está, automaticamente você tem acesso, você ganha acesso, o cartão especial de Deus, acesso para entrar na presença dele quando precisar. Essa é a primeira coisa. Você está ouvindo isso? Você pode ir na presença de Deus sempre que precisar, você ganha esse acesso. E o segundo, ele diz, lá no trono da graça, você tem todo o poder infinito de Deus à disposição para atender aquilo que for preciso. Ele diz, as suas necessidades, para encontrar misericórdia, para encontrar a resposta que você necessita para a sua vida. E o Espírito Santo ajuda a gente a entender, a crer, que como é que ele abre as portas, como as portas estão escancaradas.
problema está que nós estamos tentando fazer na nossa força, do nosso jeito, mesmo que a gente diga que está em Jesus e está em Jesus, mas a gente não está vivendo essa vida de responsabilidade que Ele espera que a gente tenha. Então a oração atinge a presença e a oração atinge os recursos. Sabe então o que vai acontecer se você viver assim? Milagres, como eu disse, grandes e poderosas realizações. Nós ouvimos aqui no final do ano que algumas pessoas que disseram, depois da minha obediência, do meu comprometimento com Deus, Deus abriu as portas, Deus fez muita coisa que nós não esperávamos, fez além do que a gente imaginava. Eu quero, neste ano, experimentar em todas as coisas esse além que Deus tem. Além do que eu posso pedir ou imaginar. Você quer isto? Amém? Então diga, Senhor, eu quero isso para a minha vida. E isso a gente consegue através de permanecer nele. De permanecer nele, de estar ligado a Ele numa intimidade, numa comunhão com Ele e a sua palavra, não outro jeito. E aí então nós vamos ver as realizações poderosas na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual. Deus pode todas as coisas. Então quando Jesus e suas palavras preenchem todo o nosso ser, todas as portas se abrem e se escancaram. Eu quero portas abertas. E peço, Senhor, abre as portas. Mas além de tudo isso, de abrir as portas para a sua vida, Senhor Jesus, põe um desejo profundo de intimidade nos irmãos e em cada um de nós. Amém? Terceiro e último, uma pessoa que deseja ver os planos aprovados, é aquela que entende que permanecer, vamos falar juntos? Permanecer é uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal. Jesus usa, nos versículos 5, ele diz assim, se alguém permanece em mim, ele diz, se alguém permanece em mim, escolha. No 6 ele diz, se alguém não permanece em mim, é escolha. E no versículo 4 ele diz, permaneçam em mim, é um convite. O mesmo que seja uma ordem, mesmo que seja, é uma ordem. Permaneçam, mas é uma escolha. Permaneçam, e é uma condição. E eu permanecerei. Se não permaneço, Jesus está dizendo, terminou meu compromisso com você. Será que você entende isso? Se você não permanece, você abriu mão do compromisso que eu tenho com você, da aliança que eu tenho com você, você quebrou. Então eu não tenho mais responsabilidade com você. Quando nós fomos receber Jesus, ele disse, se alguém quer ser meu discípulo, é uma escolha. Você quer? Se você escolher, então, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí a gente pensa, terminou a escolha? Não, agora ele fala, já que você me segue, você precisa escolher todo dia se vai permanecer em mim, ou se não vai permanecer em mim. É uma escolha. Minha pergunta é, pensando na escolha, que tipo de ramo você escolhe ser esse ano? Meu cunhado tem uma chácara, o irmão da Rosani, e ele gosta de plantar, e agora com o YouTube assistindo para todo lado, quanto é vídeo, então, eu também já vi isso no vídeo, assisti, eu queria entender um pouquinho de jabuticaba, né? Mas eles estavam mostrando lá o seguinte, que eu gosto muito, principalmente daquela que dá o ano todo, a híbrida, né? Melhor ainda. Eles estavam mostrando, você tem, aqui fala de uva, a uva tem um tipo de poda que faz, é interessante que corta a maior parte dela, né? Deixa eu falar da uva uma coisa que me chamou a atenção. Na minha família, plantava-se um pé de uva e o pé de uva corria quase 10 metros lá para frente e você não tirava, plantava o outro, ia mais uns 10, 15 metros e você ia pegando as frutas que nasciam ali. A técnica hoje de quem entende, eles plantam esse pé e ele no máximo vai, se não me engano, 1 metro para a direita e 1 metro para a esquerda, só. Esse é o tamanho do pé de cada uva. Então, ele corta quase tudo. Mas o que acontece? Toda a seiva, todo o poder desse pé são voltados, destinados para uns poucos cachos de uva. Por isso você tem cada vez mais cachos mais bonitos e frutas muito mais deliciosas e maiores. E quando você tem um pé que ele tem 10 metros, então toda a seiva e força tem que ser destinada a esse monte de pequenos cachinhos
e também para esses galhos e ramos que vão longe. Então a poda é importante demais. Né? E aí, da jabuticaba, eles estavam falando isso. Você tem que cortar, você tem que escolher sempre uma forquilha, parece que é essa a ideia, e mantendo, porque tem 3, 4, 5 galhos, né? Então você tira e deixa sempre uma forquilha, mas uma coisa assim, tudo que estiver voltado para dentro, você corta porque atrapalha. Então a ideia é a seguinte, você vai tirar muitos galhos, nossa, mas podia dar jabuticaba aqui. Você vai tirar esses galhos, porque eles vão roubar a força daqueles que realmente precisam produzir. Para mim, nós temos que fazer uma escolha. Jesus está dizendo, vocês já estão ligados a mim. Escolha se você vai ser o galho que é cortado, ou se você é o galho que é podado para produzir mais. Eu quero ser alguém que vai produzir mais. Amém? Significa que dói. O Senhor vai ter que fazer algumas coisas para eu me tornar melhor e ser tudo aquilo que Ele deseja que eu seja. É uma escolha. Então a escolha que eu faço de viver com responsabilidade a minha fé. Amém? E viver com responsabilidade eu entender assim, é vital o meu relacionamento com Jesus diário. De todas as formas. É sine qua non, sem a qual eu não posso viver. Não há como. Eu preciso disso. É uma condição assim. Por isso, vital. Minha vida depende disso. Entende? Se você entender que depende de todas essas coisas, da casa de Deus, da ceia, de exercer o seu ministério, de relacionar com irmãos, de leitura, meditação, de jejum, de oração. Se você entender isso, então você entendeu que está ligado a Jesus.